Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia aqui que eu quero conversar sobre tática com vocês, né? A gente tá muito nessa ansiedade por reforços, de mercado da bola, disso, daquilo, e a gente tá deixando para trás um pouquinho o campo e bola, que é algo muito importante para esse momento que o Atlético vive. A realidade é essa. O Atlético ele vive um momento de busca por soluções fora do clube, mas dá para dizer que o Atlético também vive um momento de ajustes por dentro do clube. E o técnico Odair Helman, eu vou ser bem sincero com vocês, que ele vai ter muito trabalho, mais para organizar o time do que eu acredito que a gente vai ter mais trabalho para reforçar essa equipe. Porque eu acho que quando você fala de reforçar a equipe, tu acerta um, dois negócios ali, você já, cara, você já vira o jogo para você dentro do mercado da bola, né? O Odair, ele tem uma missão, que eu não vou dizer que é impossível, mas eu também não vou dizer que é fácil, de fazer o Atlético, que ele já foi organizado na temporada, principalmente ali no comecinho do trabalho do Barbieri, mas se desorganizou, a voltar a ser um time organizado. E eu tenho a teoria, eu não sei vocês. O que vai fazer o Atlético subir ou brigar pelo acesso é o fato dele ser um time organizado. Contratar um, dois, três, quatro, cinco jogadores, ótimo, incrível, fenomenal. Acho que o Atlético precisa. Mas mais do que qualquer coisa, o Atlético precisa ser uma equipe organizada. Mais do que qualquer coisa, o Atlético precisa ser uma equipe coerente dentro de campo. Eu acho que a gente já começou a ver momentos de coerência, momentos de organização no jogo contra o Operário. Eu acho que teve uma rivalidade muito grande ali, né? Dos momentos que a organização do Atlético apresentava algo melhor e dos momentos que, porra, o mental do Atlético puxava o time para baixo. E o Odair, o gestor, precisa fazer com que esse lado mental não atrapalhe tanto o lado tático e técnico. E o Odair, treinador, precisa fazer com que mais bons momentos de futebol eles sejam vistos nos jogos do Furacão. E eu tenho essa projeção positiva, sabe? Eu acho que o Atlético ele vai realmente começar a apresentar momentos de melhor futebol a partir da presença do Odair. O Odair ele vai começar a entender alguns cenários dentro de campo que a equipe naturalmente vai apresentar. Acho que do último jogo, por exemplo, a gente viu como o Zapelli e o Juliano são peças que dão uma dinâmica muito importante, mas principalmente a potência criativa do Zapelli. Acho que o João é um cara que vem dando respostas muito interessantes, duas participações em gol em dois jogos do Odair. E eu acho que a partir disso ele vai conseguindo montar a equipe. Mas eu tenho uma expectativa muito grande que esses camisas 10, Juliano, João e Zapelli, vão ser os protagonistas do time do Odair. O Juliano muito mais no sentido de finalização, o João muito mais no sentido de dinâmica, e o Zapelli muito mais nesse sentido de criatividade. Mas o vídeo não é para isso, o vídeo é pra gente falar um pouquinho sobre o novo esquema tático que o Atlético vem jogando, né, rapaziada? Porque ao longo da temporada, qual foi o esquema que o Atlético sempre optou? Um goleiro, uma linha de 4 atrás, dois volantes, uma linha de 3 atrás do centroavante, ou seja, o 4-2-3-1. E eu já senti uma mudança a partir da chegada do Odair, que eu achei uma mudança muito interessante que eu quero mostrar a imagem para vocês. E eu acho que o Odair ele tem que vir para esse cenário mesmo de tentar mudar. Não tá dando certo? Vamos optar por mudar. E fica muito claro que, como o Atlético, ele joga no 4-4-2. Eu para os mais antigos, num 4-2-2-2. Ou seja, você tem a linha defensiva ali com dois zagueiros e dois laterais, mas do meio para frente você tem uma dupla de volantes, isso fica muito claro. Óbvio que em algum momento você tem uma movimentação um pouco maior, seja do Filipinho, seja do Falcão, mas você, na maioria das vezes, vai encontrar eles alinhados, próximos, até para um ser uma opção de passe para o outro quando o Atlético estiver construindo e um ser ajuda para o outro quando o Atlético estiver defendendo. Aí você vê dois meias, o João pelo lado direito e o Patrick pelo lado esquerdo. E assim, meias que naturalmente vão trazer organização para os setores que eles estão povoando. Então o João ele tem uma responsabilidade maior aqui no lado direito, o Patrick no lado esquerdo, então você acaba tendo duas cabeças pensantes em pontos diferentes do ataque. E na frente você tem uma dupla ali de Luiz Fernando
e Renan Peixo. Beleza? Anotaram? E eu queria chamar a atenção num ponto primeiro. Como essa formação obriga a gente a jogar por um bloco central? Como essa formação tática nos obriga a não ser um time de chuveirinho? E eu vou ser bem sério com vocês, a última coisa que eu acho que a gente precisava ser é um time de chuveirinho. Então o Atlético ele se posiciona para jogar numa faixa que, se ele for conseguindo superar as barreiras dentro do campo, como foi nesse lance do gol muito bonito contra o Operário, ele vai entrar em condição de finalizar muito mais fácil. Mas eu queria comentar com vocês alguns pontos dessa formação tática, e a primeira delas é, cara, eu acho que pode dar muito certo uma dupla de ataque no Atlético. Eu acho que pode dar muito, muito certo. Acho que é uma carta na manga que o Odair tem para transformar o nosso ataque num ataque mais eficiente, que vai ser fundamental. Eu tenho uma explicação por trás disso. Tanto no primeiro quanto no segundo gol. Se você for parar para pensar, o Juliano faz um pouquinho desse papel do Luiz Fernando de segundo atacante, pisa na área e finaliza. Só que aí a gente entra no cenário dos nossos camisas 9. São atacantes que prendem o jogo, sabem fazer o pivô, sabem fazer o jogo de costas para quem tá vindo. E assim, não são grandes finalizadores. Óbvio que o mais importante pro camisa 9 é a capacidade de fazer gol. Mas a realidade é que não são grandes finalizadores. Então você acaba tendo que ver esses caras prendendo a defesa para quem vem de trás, aí sim trazer essa capacidade de finalização maior, que é o Luiz, que é o Juliano, que vai ser o Tevez no próximo jogo, provavelmente. Então a perspectiva do Atlético com pontas, ela diminui um pouquinho. Por isso que eu falei da importância dos meias. Uma formação, como por exemplo, tendo João pela direita, Zé Pele pela esquerda e Juliano por dentro, passa a ser super possível. E o que mostra também que o Atlético tem jogadores com essa característica de ser mais segundo atacante do que um ponta. O Luiz, para mim, é mais segundo atacante que um ponta. O Luiz, para mim, é mais esse cara de entrar na área, finalizar, do que o cara que vai fazer uma jogadinha pelo lado, desequilibrar e cruzar. O Tevez, para mim, é mais um segundo atacante que um ponta. Um cara que está muito mais confortável na proximidade do gol do que longe do gol. O Julimar, para mim, quando voltar, é um segundo atacante. Então você começa a ter um camisa 9 muito mais numa função tática de prender a zaga para quem vem para trás, mas você também tem sempre sua área mais preenchida com camisa 9 e com o segundo atacante chegando para finalizar. Você tem alternativas, porra, estão marcando muito bem meu principal finalizador. Você tem alguém chegando de trás. Então acho que essa mudança tática traz uma nova percepção muito legal para o time do Atlético. Novas movimentações, novos contextos, novos cenários. Enfim, rapaziada, valeu? Tamo junto, é nóis.